A Casa dos Padres. A Casa dos Padres, ou a Chácara dos Padres, está localizada em Sorocaba, próximo de Votorantim, interior de São Paulo. Lá está o que sobrou de um lugar com o passado sangrento e cercado de histórias. A cidade em si foi fundada em 1654 por bandeirantes, que assassinaram muitos indígenas locais. Como um pedido de perdão a Deus, os bandeirantes mandavam construir igrejas e mosteiros para presentear a Igreja Católica e assim serem perdoados por tantos assassinatos. E assim surgiu a chácara. Ela foi um presente dos bandeirantes para a igreja, e foi fundada para ser um mosteiro beneditino. Foi erguida a princípio toda em madeira, anos depois reformada em concreto. Na chácara viviam os padres e monges em uma espécie de reclusão, isolados do resto da cidade. Não se misturavam nem com outras ordens religiosas. Os padres tinham seus escravos, que trabalhavam fora e dentro do local, mas não eram porque viviam junto com os religiosos que viviam no paraíso. Muito pelo contrário. A história conta que os escravos trabalhavam até não aguentarem mais, tratados com crueldade, e sendo constantemente castigados. E no final do dia os escravos eram obrigados a rezar na escadaria principal da chácara. Quando tinham oportunidade eles fugiam, mas os que eram capturados tinham uma longa sessão de tortura, e ainda eram obrigados a rezar antes de morrer. Os escravos eram enterrados no próprio terreno da chácara, mas existe outra versão da história contada pelos religiosos da época, que diz que na verdade os escravos fugiam das casas que trabalhavam, e iam procurar ajuda dos padres no mosteiro para não serem capturados pelo capitão do mato, e os padres os levavam até um túnel que começava em Votorantim e seguiam até o rio Sorocaba, onde havia uma mata que os levava à liberdade. Em uma noite um incêndio de origem desconhecida se espalhou rapidamente. A maioria dos escravos que dormiam na senzala que ficava no porão morreram. Tudo foi reconstruído. Mas no final do século XIX, outro incêndio também de origem desconhecida se alastrou e matou dessa vez os padres e monges, e destruiu com tudo de vez. As lendas da época dizem que enquanto tudo queimava, se ouvia risadas e tambores tocando. Depois disso a casa dos padres foi desativada, sobrando apenas as paredes, as pilastras na entrada, a escadaria e o que foi uma piscina que ficava nos fundos. Algumas pessoas que passavam por ali diziam ver vultos pulando na piscina vazia, e sombras de corpos desfigurados. Outros contavam ter visto algo parecido com a sangue escorrendo pelas paredes e depois desaparecia. Dizem que mesmo estando na parte mais nobre da cidade, o que foi construído em suas proximidades faliu. Hoje só resta um terreno vazio e aberto caso alguém queira passar a noite ali.